Os preços do petróleo acabaram de atingir o maior nível em 4 anos. O Brent subiu acima de $126 por barril. Esse é o nível mais alto desde 2022. Enquanto operadores do mercado reagem aos sinais de que a crise em torno do Irã e do Estreito de Hormuz pode persistir, o presidente Trump afirmou que o bloqueio naval pode durar meses. A preocupação é que quanto mais tempo o transporte de petróleo parar, maior será a pressão no fornecimento global de energia. Isso eleva o risco de custos maiores de combustível e sofrimento econômico global, além do Oriente Médio. Agora, Owen, eu sei que você tem feito algumas pesquisas sobre os mercados de petróleo ultimamente. Então, quando se trata desse aumento, não só o que isso significa para a região, mas também como esse aumento pode impactar o futuro das negociações nucleares. Parece quase um jogo de quem desiste primeiro. Quem vai ceder antes? Certo, isso é visto como um jogo de quem desiste primeiro, Nicole. Acho que essa é a maneira certa de enxergar isso. Donald Trump disse pelo menos 2 vezes nos últimos dias que está esperando os iranianos desistirem. Então, aparentemente, ele também vê dessa forma. Uma observação sobre os preços. Como você citou, Nicole, o preço subiu até $126 o barril após reportagem da Axios sobre opções militares apresentadas ao Trump. Isso assustou os operadores a ponto de aumentarem o preço para $126. Agora caiu para $114. Preciso dizer, ao ver aquele relatório e questionar sua autenticidade ou precisão, duvidei se os operadores estavam certos. Colocar esse relatório em destaque, junto com o mosaico de outras coisas que ouvimos do presidente e a lógica da estratégia do bloqueio. Se alguém tivesse vendido a descoberto a $126, o barril teria lucrado, pois o preço caiu. Além do que ocorre em um dia, já argumentaram, inclusive em nossa transmissão, que o preço não é o correto e deveria ser bem mais alto, pois a situação deve durar mais do que o mercado espera. Quanto mais tempo durar, maior será a pressão, pois não haverá o mesmo estoque de antes. Por outro lado, existe uma sabedoria coletiva no que os mercados estão dizendo. Um ponto importante sobre os preços do petróleo e sobre Hormuz é que no médio a longo prazo podem ser feitos ajustes. Novos oleodutos podem ser construídos, novas capacidades podem surgir nos Estados Unidos e Rússia. Então, para o Irã, o tempo para o Irã está se esgotando, ainda que lentamente, quanto à utilidade do bloqueio de Hormuz como instrumento de pressão sobre a economia global. Bem, o Irã certamente está sentindo a pressão também internamente. Até mesmo vozes dentro do próprio sistema do Irã agora estão alertando que a economia está entrando em colapso. Com o real desvalorizando, os preços disparando e a escassez piorando, a mídia estatal está soando alarmes incomumente diretos sobre a pressão sobre os iranianos comuns. O real atingiu recorde de baixa frente ao dólar nesta semana, R$1.800.000 por dólar. No centro de Teherã, um hambúrguer agora custa cerca de R$5 milhões. Uma âncora da TV estatal no ar, ela fez a pergunta: o que está acontecendo neste país, Sr. Pezeshkian? Muitos iranianos não conseguem mais pagar itens básicos, como arroz e açúcar. E por trás dessa crise econômica, há também medo político. Se a situação continuar piorando, especialistas alertam que uma nova onda de protestos deve tomar as ruas em breve. Para debater o tema, recebemos Khosrow Isfahani, diretor de pesquisa da União Nacional pela Democracia no Irã, falando de Washington. Agora, Khosrow, o real está despencando, mas os iranianos já estão acostumados às dificuldades econômicas e a uma economia em colapso. Mas agora que vozes do próprio sistema no Irã estão alertando sobre esses preços, o que isso indica sobre a situação? Você deve olhar para isso do ponto de vista do regime para entender por que eles estão soando o alarme. Como você mencionou, os alertas são direcionados ao presidente Pezeshkian. Ele vai ser o bode expiatório fácil para o regime, por causa da bagunça que eles fizeram com a economia do Irã. Ele é, de nome e de título, o responsável pela economia do país. E, obviamente, não tem como resolver o problema. O regime está gastando seus escassos recursos financeiros para reconstruir suas capacidades militares e enviando dinheiro para grupos por procuração em todo o Oriente Médio. Há algumas semanas, o porta-voz do governo estava falando sobre a reconstrução dos prédios danificados durante a guerra. E o empréstimo que eles estão oferecendo é uma fração do que estão oferecendo ao Hezbollah no Líbano. As pessoas perceberam isso. O regime sabe que não tem solução para a crise atual e está apenas procurando um bode expiatório. E Pezeshkian é um alvo fácil, mas há outro aspecto também.
Mais cedo hoje, a agência de notícias Fars, afiliada ao IRGC, anunciou que neste domingo eles vão começar a injetar barras de ouro no mercado para sustentar o real e os preços do ouro, estabilizar os preços do ouro. Essa é a história que eles vendem. O objetivo principal é que alguém, aparentemente, em algum lugar dentro do Irã, está extremamente assustado com seus grandes ativos e quer transformá-los em algo que possa transferir facilmente. O regime sabe que se sustenta na força do seu aparato e está tentando encontrar uma saída. Mas será que estamos superestimando a pressão da dor econômica sobre Teherã e sobre o regime? Quando? Esse pode ser um regime que está perfeitamente disposto a presidir o colapso, o isolamento, até mesmo um estado de terror entre civis, desde que permaneça no poder? Eles lidam para esses problemas econômicos? Na verdade, não. Lidamos com um culto da morte disposto a lavar todo o país. 90 milhões de pessoas podem ser sacrificadas se isso garantir que eles permaneçam no poder. Eles não têm medo de transformar o Irã em outra Coreia do Norte. Eles abraçariam esse destino de bom grado se isso lhes desse armas nucleares e os mantivesse no poder. A República Islâmica não vai se curvar apenas à pressão financeira e económica. Esse regime foi construído para suportar pressões externas. Ele é estruturado em torno do conflito permanente. O regime vai continuar se mantendo no poder, mantendo sua inimizade com Israel, com os Estados Unidos e continuará lutando enquanto seus líderes estiverem vivos. Então, o que mudaria se os manifestantes voltassem às ruas exigindo melhores condições de vida? Se o regime ainda estiver no poder e tiver força militar para reprimir esses manifestantes, o resultado será diferente do que vimos em janeiro? Infelizmente não. Para mudar de verdade o Irã, os iranianos precisam de apoio internacional. Sim, vamos continuar lutando, e essa luta vai continuar até que a República Islâmica caia. Mas se amanhã os iranianos forem às ruas no Irã, eles vão enfrentar armas e balas, como sempre enfrentaram. Em janeiro, como você mencionou, o povo da minha terra natal foi às ruas exigindo uma mudança fundamental naquele país. E o regime matou mais de 40 mil pessoas em 2 dias. Mas observe que o período em que as mortes de facto aconteceram foi de menos de 10 horas no total. 10 horas, 40 mil mortos. Esse regime trouxe o Ashad al-Shabi, as milícias iraquianas que estão dispostas a matar em troca de dinheiro, quantos eles quiserem. Eles vão continuar matando e massacrando iranianos repetidas vezes para manter o poder. Esse regime precisa ser desmantelado. A operação militar contra esse regime é fundamental para desmantelá-lo e precisa ser retomada. Essa voz é importante para continuarmos ouvindo Khosrow Isfahani. Obrigada por trazer isso à i24 News.